Olá pessoal, tudo bem com você? Graças a Deus! No vídeo de hoje nós vamos estar trazendo marido na cozinha. É isso mesmo, hoje é o marido que vai estar ensinando para vocês uma receitinha muito simples e prática para você fazer em casa. Um pão caseiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, dá aquele like, compartilha com os amigos e sem perca de tempo, vem comigo! Então, pessoal, como falei para vocês, agora o Liedson vai dizer os ingredientes que vai ser usado nesse pão. Vamos lá, então? Muito bem, aceitando o desafio da Eliene, estamos juntos nessa parada. É verdade. Hoje nós vamos aprender um pãozinho caseiro. Na verdade, essa receita me lembra a minha mãe, ela fazia em casa, né, na infância, e até quando tá lá no finalzinho do preparo, aquele cheirinho de pão já, aí é que dá mais a nostalgia mesmo no coração. Muito bem, primeiro eu vou apresentar os secos. Nós temos aqui 500 gramas de farinha de trigo, ok? Temos 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar aquele outro que é congelado em barra, você usa 30 gramas, ou seja, são 3 vezes mais. 2 colheres de sopa de açúcar. Temos 1 colher de... como é de chá, né? Aquela colherzinha pequena, colher de chá de sal. E 3 colheres de sopa de leite em pó. Okay? Na parte dos líquidos que a gente vai usar na segunda etapa, temos aqui 2 colheres de sopa de manteiga. Vocês estão vendo assim ela derretida porque ela estava congelada. E aí eu precisei botar ali no micro-ondas para acelerar o processo, né? Mas o ideal é você usar 2 colheres de sopa de manteiga, de margarina, sendo ela na temperatura ambiente, tá bom? Aqui tem 2 ovos e aqui 170 ml de leite. Tá bom? Esses seriam os ingredientes que nós vamos utilizar. Vamos começar pelos secos. Vamos unir todos os secos no bowl. Como eu disse, já tinha a farinha de trigo. Então vamos colocar o fermento. Estamos colocando aqui no outro ladozinho o açúcar. Na outra ponta, distante do fermento, que é para ele não ativar de imediato a fermentação, nós estaremos colocando o sal, tá bom? E agora vamos colocar o leite. Muito bem. E aí vamos misturar todos eles para estarem bem unidos, para então, na segunda etapa, começar a juntar os líquidos. Após eles estarem bem unidos, bem misturados, tá bom? Nós vamos então colocar os ovos e a manteiga. Raspa bem, que é para entrar tudo, não deixar nada fora. É verdade. E aí já começamos o processo de misturar esses ingredientes, esses 2 primeiros, né, que são líquidos. Vamos misturando. Bem, tem gente que nessa hora aqui já mete a mão na massa. Eu não gosto muito de colocar a mão nessas partes melecosas. Então, depois de uni-los, né, misturá-los, aos poucos nós então começamos a acrescentar o leite. Você tem de ter um controle muito bom entre a questão do leite. Eu falei 170 ml de leite, mas vai depender muito do tipo de farinha. Tem farinha que vai pegar um pouco menos, outras um pouco mais ou mesmo igual. Então, por isso que o leite você não coloca todo de uma vez, você vai colocando aos poucos de acordo com o que a massa for pedindo. Lembrando que quanto mais leite, mais fofinho o seu pão vai ficar. Quanto mais leite você conseguir colocar na massa e quanto menos, mais seco ele vai ficar. Tá bom? Então, vamos começar a colocar o leite. Vou colocar quase a metade, né? Que é garantia que não tem problema até então. E a partir daí, mais uma vez, continuo misturando bem essa massa. Aqui, nesse processo, vai misturar bem, Liedson, até ela ficar bem uniforme. Exatamente. Okay. Ela tem de absorver todas as 500 gramas de farinha, todo o produto, né, os secos, ela tem de absorver aqui. Ok.
Fechado. Agora não tem como fugir. Chegou a hora da gente finalizar colocando literalmente a mão na massa, né? Lembrando que a mão dele já tá limpinha. Já bem mesmo. Ele já lavou. Pronto. Essa massa aqui, ela pegou cerca de... Nem chegou a pegar o leite todo, ela já tá pronta, já absorvendo bem aqui a base. Então pegou cerca de 150 ml. Essa farinha aqui já pegou bem menos do que aquilo que a gente tinha colocado, ok? Ok. Muito bem. Toda a farinha do bol, ela foi absorvida. Vocês podem ver aqui, ó. Toda a farinha foi absorvida, né? Então agora chegou a hora de transferir a nossa massa para a bancada, tá bom? E agora chegou a hora de usar o braço. Ela, a princípio, é um pouco melequenta, é normal. E o que é que vai acontecer? Quanto mais você vai sovar a massa, você vai ativar o glúten, que vai fazer com que ela fique mais elástica, produzindo então no final aí uma boa massa para o nosso pão, tá bom? Então chegou a hora de mão na massa. Você faz um rolinho, abrindo, depois você vem fechando ele ao contrário, puxando a massa. Quanto mais você sovar, melhor vai ficar a sua massa. Você vai fazer esse processo aqui por cerca de 10 minutos. Com 10 minutos, a sua massa já pode entrar para a segunda etapa, que é descansar, tá bom? Aos poucos, essas massinhas que estão ficando na bancada, elas vão ser absorvidas pela nossa massa. Então agora o processo, 10 minutos, vamos adiantar o vídeo aí, para você então poder ver o resultado final. Muito bem, enfim, a nossa massa chegou ao ponto. Esse é o ponto da massa, veja. Então dá para ver que na bancada já não está pegando mais a massa, ó. Veja, tudo, né, foi absorvido. E agora a nossa massa, então, depois de 10 minutos, sovando, da maneira que vocês viram, abrindo ela, depois vira ao contrário e vem puxando ela sobre ela mesma, e com isso aqui você vai pressionando a massa. Veja que ela já está, apesar de não ter descansado ainda, ela está praticamente em ponto de véu. Para quem não conhece o que é ponto de véu, é quando você vai puxando a massa, ó, vai puxando e ela não quebra com facilidade. Ela chega quase a ficar aqui, ó, transparente, ela quase não quebra. Ah, claro, quebrou. Por quê? Porque ela ainda não descansou, mas ela já está com seu glúten bem ativado, né? Então agora nós vamos, já trouxe o bol de novo, já limpinho aqui. Então passamos um pouquinho de manteiga lá no finalzinho e vamos então colocar a nossa massa para descansar por cerca de 40 minutos. Essa massa vai descansar agora. Depois desse descanso, nós voltaremos então para fazer os pãezinhos. Vai precisar colocar alguma coisa, um paninho para fechar? Geralmente nós colocamos um pano, eu coloco ainda dentro de um saco. Vamos fazer isso agora, tá bom? O pano, tá aqui o paninho. Então nós vamos cobrir o bol, né? A massa tá aqui dentro. Nós vamos cobrir o bol. Isso é para tentar abafar. Lembrando que quanto mais quentinho o clima está, mais a fermentação acontece mais rápido. Num clima frio, a fermentação vai demorar ainda mais. Então vai depender do seu clima, aonde você se encontra, para saber quanto tempo de fermentação você vai precisar deixar. Geralmente nessa primeira fase, 40 minutos é suficiente. A segunda fase, que já com os pãezinhos prontos, é que pode haver uma alteração devido à questão climática. Para ajudar nessa fermentação, eu coloco esse pano, ainda pego aqueles plásticozinhos aí, né? De preferência aquele plástico bem novinho. E aí o que a gente faz? Coloca dentro para abafar bem e fechamos para que o calor aqui dentro aumente ainda mais. E deixamos no cantinho da casa aí, 40 minutos depois estaremos retornando. 40 minutos se passaram e agora vamos ver como é que ficou a nossa massa depois do seu tempo de descanso, tá bom? Abrindo
o saquinho. Você pode perguntar, existe alguma tática, por exemplo, para acelerar os 40 minutos? Bem, tem pessoas que fazem o seguinte, ligam o seu forno durante uns 12 minutos, depois desligam o forno, abrem a porta para sair aquele excesso de calor todo lá de dentro, e quando aquele excesso sai, então eles vão e colocam a massa para descansar lá dentro, né? Mas se você não tem o controle do tempo, você pode perder a sua massa nessa brincadeira. Então é bom botar, na maioria das vezes, para descansar naturalmente, se você não tiver segurança em fazer esse processo. Porque o forno vai estar mais aquecido, com mais calor, a fermentação vai aumentar. Vejamos. Eita! Olha como ela cresceu. Uau! Cresceu bastante, quer dizer que nós teremos aí um bolo muito bom daqui a pouquinho. O que é que geralmente nós fazemos agora? Bancada limpa outra vez, nós retiramos a nossa massa, né? Retiramos a nossa massa e você vai ver que ela já está em ponto de véu. Olha que beleza! Uau! Olha isso. Linda mesmo, hein? Ficando bem transparente, não sei se dá para pegar bem aí, mas Deixa eu olha ver aqui. Eita, que coisa maravilhosa. Linda. Muito bem. Então isso quer dizer que ela está no pontinho mesmo. Bem, se você tiver balança, vai pesar a massa. Essa aqui deu 948 gramas. E aí você vai dividir, por exemplo, se quer 12 pães, 948 dividido por 12. E aí também vai pesando cada pãozinho aqui, tá bom? Da mesma maneira, se quiser 6, no caso nós vamos fazer com quantos, Aline? 6 pães. Vamos fazer 6 pães, então vamos agora dividir 948 por 6 e vamos pesar. Eu não tenho balança, o que é que eu faço? Então você espalha a massa de uma maneirazinha aqui, que ela fique, né, bem proporcional, e aí você pode, no caso aqui eu tenho essa espátula, você pode fazer com uma faca, dividir em partes aparentemente iguais. Olha aqui, muito bem, olha o que eu fiz aqui. Então fiz riscas, né, que mais ou menos vai dizer a quantidade certinha. Depois é só você cortar então em cima das suas riscas aí a massa, tá bom? E vai dividindo ela. E aí você tem 6, no nosso caso, 6 pães. Trabalho pronto. Cada partezinha dessa aqui da divisão da massa está com 158 gramas. O ideal é que quando você repartir, você fazer uma bolinha. É só abrir a mão assim, coloca a bola no meio e vai empurrando a massa com essa ponta de trás, né, com a palma da mão, para fazer uma bolinha, e você vai colocar do lado, porque isso ajuda a juntar os pedaços que porventura você tenha cortado, para deixar de uma maneira mais uniforme a sua massa. Eu geralmente sigo o padrão, a primeira bolinha que eu coloquei ali será a primeira bolinha que eu vou fazer o pão, porque essa massa já está em processo de fermentação, né? Então, a primeira que eu coloquei é a primeira que eu vou fazer por causa da questão do fermento, e ela já vai, após isso, direto para a forma. Muito bem. Feito os 6, olha aqui, você vai pegar, fazer como se fosse como é que diz aí, um palitozinho? Abrimos ela, rolinho, né? O rolinho, exato, o rolinho. E aí você pode pegar, no caso a gente tem esse rolinho aqui que nos ajuda bastante, mas se porventura você não tiver um rolo, pode ser um copo, né, bem cilíndrico, que você pode colocar em cima da massa, que vai te ajudar a desenrolar a massa. Nesse caso, nós abrimos a massa, olha bem, abrimos a massa bem mesmo, vamos abrir ela. Muito bem, massa aberta, a gente começa a enrolar ela da ponta, ó, bem devagarinho, e vem com esses 2 dedos imprensando embaixo, puxa aqui, imprensa embaixo. Vai puxando, e o nosso pãozinho já vai aparecendo, ó. Muito bem, vem juntando. Agora, sobrou essa ponta. Essa pontinha aqui, você precisa então fazer o quê? Vai puxar
e depois imprensar a pontinha lá embaixo para que ela possa colar. Ó, a pontinha está colada aqui embaixo, né? Ela está colada aqui embaixo. E aí o que é que você vai fazer? Essa parte, ela vai ficar na parte de baixo da forma. Não bota para cima, senão o teu pãozinho vai abrir. E aqui eu já estou com a forma. E aí já vou colocar dentro dessa forma os nossos pãezinhos. Dando uma distância de cerca de 1 centímetro para os lados da forma. E também para o outro pão que vem atrás vai ter essa distância mais ou menos de 1 centímetro também, que é para favorecer o crescimento da massa. O que nós fizemos agora, estaremos fazendo em todos os pães a partir de agora. Aquele que esteve a mão direita de Moisés, dividindo as águas diante de todos, que pegando na mão da menina ordenou, Talita cumi. Aquele que esteve a... Enfim, feito o nosso último pãozinho, já estão aqui 6 pães. Que vão ficar muito gostosos, eu tenho certeza disso. Olha o conhecimento ali. Ah, mas fica mesmo, viu? Muito bem. Então nós vamos primeiro, tem pessoas que esperam ele fermentar para poder pincelar aqui em cima. Alguns colocam a clara de ovo, alguns pincelam com margarina. Eu tenho uma opção que também aprendi, a pincelar com leite misturado com açúcar. Né? Você pincela, vai ajudar em quê? Vai ajudar a dar aquela corzinha bonita lá no final de tudo ao seu pão. Tá aqui, você tá vendo uma corzinha mais escura porque nós usamos aqui o açúcar castanho, tá bom? O açúcar castanho, é por isso que tá essa cor mais escura aqui. Então é o leite com açúcar castanho, mistura bem para dissolver o açúcar e aí a gente passa em cima do nosso pãozinho. Com muito amor e carinho, né, Lécio? Por que passar agora? Porque quando ele fermentar, ele vai ficar mais sensível, porque a pele dele afina, já que ele inchou, não é? E às vezes, quando você vai fazer esse processo lá, depois dele estar fermentado, às vezes a gente afina rasgando a pelezinha do pão em cima. Então eu prefiro passar ele antes e ele já vai entrar para o processo de fermentação, de novo, de descanso, já preparado para ir direto para o forno. E a forma, né, ela foi untada com margarina e com farinha para que o pão não cole durante o processo em que ele está lá no forno. Dessa vez, vamos cobrir outra vez o nosso pão e vamos de novo colocar no saco mágico, que é para ficar calor. E agora vamos esperar por volta de 40 minutos. Já como eu sei que já está no ponto? O seu pão, você viu o tamanho, ele precisa então dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, ele está pronto para ir para o forno. O importante é que a massa não passe no tempo total mais de 1h30 de descanso. Descansamos 40 minutos no princípio, agora deve ser no máximo 50 minutos, vai completar aí 1h30 no total de descanso. Porque se ela descansar demais, tem ainda o forno que vai fazer crescer, pode acontecer que no final, quando você abrir o seu pão, então, vinha abaixo, como um castelo ali, né, de cartas, assim, bizarro. E nós não queremos isso, de né? maneira nenhuma. Ver o resultado do nosso pão, como é que está depois dessa segunda fermentação, tá bom? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Eita! Olha quanto o pão cresceu. Viu isso? Então agora o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos colocar no forno, já estará pronto. Aguarde um pouquinho, já já vamos estar degustando essa maravilha. Depois de 21 minutos total de forno, cerca de 17 minutos esteve apenas na temperatura de 180 graus por baixo. Depois desses 17 minutos, 4 minutos, ligamos o grill em cima, desligando a parte de baixo. Está aqui o resultado. Missão dada, missão cumprida, meu amor.
Pode vir pra cá agora. É com ela. Agora é a parte mais difícil, né? Degustar. Degustar, é verdade. Antes de cortar, acabamos de tirar, né, do forno, tá bem quente. E essa é uma dica aí para chamar o marido, para assistir esse vídeo os dois juntinhos. Quem sabe aí, né, Maridão na Cozinha vai fazer essa surpresa para você. Então vamos lá, né? Tá quente, bem quente. Gente, tá fofinho, hein? Ó. Fofinho, fofinho mesmo. Eu coloquei a faca aqui, mas vou cortar com a mão que vocês vão ver melhor como é que está esse pão. Meu Deus. Olha, tá saindo fumaça, não sei se vocês estão vendo aí. Meu Deus. Tá Uma bem... manteiguinha em cima. Com aquele cafezinho preto. Poxa. Bom demais. Vai provar também, ó? Com certeza. Dá essa benção pra cá. Então vamos lá, né? Muito bom. Faça você também. Entre nesse desafio. Você vai gostar muito, não vai se arrepender. Faça, como o Liedson disse, aí na sua casa e você não vai se arrepender. Um tempinho do jeito que tá hoje aqui, bem fresquinho, dá para comer com esse pão aqui e um cafezinho, meu Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui até o final. Que Deus abençoe, lhe proteja, lhe ilumine, lhe guarde e lhe livre de todo mal. E até o próximo vídeo. Tchau!